Você fez um pedido? Ou para cada dia? Ou você fez um pedido para todas as semanas? Como que você fez o seu pedido? Como que você está orando em função dessa palavra de Jabes? Eu estive olhando, estudando como é que é Jabez, ou é Jabes, ou é... como que fala, como se pronuncia. A pronúncia em hebraico, ela geralmente, as primeiras letras, as duas primeiras letras, né? A vogal e a consoante, ela não tem acento, mas é o tom mais forte. Então, no hebraico seria Jai, J-A-Y, mais Bez, B-E-Z. Então, seria Jabes, mas na nossa pronúncia aqui ela se torna Jabes. Então, ou muitos falam Jabez, né? Mas na nossa pronúncia seria Jabes mesmo. Então a palavra de Deus fala sobre esse homem, que ele se destacou sobre outros 600 homens. Os estudiosos pegaram este homem e tentou descobrir de quem era a mulher, quem era o pai, quem era a descendência dele, mas Deus não mostrou aqui, não conseguimos achar isso, nem nos livros hebraicos, para dizer que só fala que ele é descendente da tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela representa, o significado de Judá é louvor. A tribo do louvor. E a palavra de Deus aqui fala que, nós já lemos várias vezes, vocês já leram várias vezes esse 1 Crônicas 4, 9 e 10, né? Então ele fala aqui, que nós vamos andar um pouquinho mais para frente aqui, que eu tenho muito a falar aqui. O significado é louvor. E a mãe dele, quando naquele tempo os nomes significava algo de bom. E a mãe dele, em vez de lançar um louvor especial, em vez de fazer um louvor ao nascimento, ela o amaldiçoou com o nome, né? Que representa dor, representa decepção, representa, eu coloquei aqui, ó, ele foi marcado com ferro, como se fosse um animal marcado com ferro quente, né? Seria ferreteado, né? Que na palavra de Deus fala ferreteado, ele foi ferreteado. Ferreteado é ser marcado com ferro quente, para ser uma decepção, para ser algo que não teria valor, alguém que não crescesse, alguém que não... Mas ele foi escolhido dentre 600 homens naquela época como um homem especial, acima da média, pela fé que ele tinha. Então, a palavra de Deus fala que naquele tempo, hoje, a história de dor, aquele que fez a mãe sofrer. Ou seja, a medicina de hoje fala que seria a síndrome do pós-parto, a rejeição de um filho que sofreu dor, que às vezes eu já vi mães que abandonou filhos, rejeitou filhos, amaldiçoou os filhos, né? Porque não gostava dele. E no mundo existe sim pessoas dessa forma. Naquele tempo também existia essa síndrome do pós-parto, essa
coisa que diferencia das mulheres, né? Que a maioria das mulheres, o amor pelo filho é completamente diferente, né? Ela ama tanto a criança que às vezes ela não consegue deixar com outra pessoa, às vezes não consegue. Quando nasce, então, para você pegar uma criança do braço da mãe é a coisa mais difícil. Porém, aquele jovem não aceitou passivamente o que a mãe dele determinou para a vida dele. Era a derrota, né? Mas ele reagiu. Ele reagiu. Ele foi buscar algo especial para a vida dele, que é um Deus perfeito, um Deus que zela por nós, um Deus que ouve a sua oração. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre oração. Como vocês têm orado, como orou como Jabes orou? Porque fala aqui que ele pediu mais influência, rogando a Deus para alargar suas fronteiras. As fronteiras, alargar fronteiras, seria prosperidade. Em vez de viver prognóstico, sabendo algo de mal que ia acontecer, pediu também livramento do maligno. Ele pediu livramento, né? Porque ele já vinha com um sentido do mal na vida dele. Então ele estava pedindo a Deus aqui livramento. Livramento do maligno. Para um passar de dor influenciado. O presente nem apagasse. Para que o presente não apagasse a glória do futuro dele. Porque ele tinha um chamado. Ele foi escolhido. E ele sabia dessa escolha de Deus por ele. Porque ele falava com Deus. E a oração dele foi uma das orações que diferenciou ele entre 600 escolhidos para estar nessa página aqui de Crônicas. Segundo os historiadores, ele foi um dos 600 homens para estar aqui, escrito aqui essa história dele. Pela fé, pelo amor que ele tinha a Deus, pelo amor que ele tinha à palavra de Deus, pela esperança no Senhor, e que sabia que Deus ia fazer algo na vida dele. E você? O que você espera? Você faria essa oração de Jabes? Alongar as suas tendas ou as suas terras? Fazer algo especial para você? Tratar o teu coração, livrando de doenças, né? Porque é o que ele fez, né? É o que ele fez aqui, ó. A bênção de Deus, você tem pedido a bênção de Deus sobre a sua vida? Você tem pedido a mão de Deus para estar com você, livrando do mal? Você tem pedido aqui o livramento de dor? Tem pedido a presença do Senhor constantemente? E tudo que ele pediu, Deus fez. Deus atendeu. Mas eu quero falar com você que nos tempos hoje, ele pediu que a mão de Deus estejasse com ele, guardando de males, livrando de dores, e assim por diante. E eu queria perguntar para você, quem na Bíblia orou e recebeu a bênção como Jabes?
Várias pessoas receberam imediatamente. Receberam coisas que às vezes a gente duvida quando a gente pede, mas Deus está vendo a sua fé, o seu coração. O que Deus via aqui em Jabes era a fé e o coração dele, porque ele tinha um coração bom, ele tinha algo especial, ele buscava o entendimento, ele buscava algo especial com Deus, ele buscava a presença do Senhor, que a mão do Senhor repousasse em cima, na cabeça dele todos os dias. Por isso ele recebeu algo especial. Lá em Crônicas, 1 Crônica 4, 9 a 10, fala sobre essa história. É uma história que real da vida, que representa nós hoje. Naquele tempo, se fazia através de incensos, até no Apocalipse 5, fala sobre as taças, que estão depositadas nas mãos de 24, 24 anciões. Deixa eu me ver aqui, as orações dos santos simboliza como taças de ouro e de incenso seguradas por 24 anciões. A sua oração está aqui. Vai ser lá no Apocalipse, ela vai estar nas mãos de 24 anciões. Então nunca pare de orar, nunca pare de pedir, nunca pare de analisar. Igual a oração aqui de Jabes, ela é semelhante à oração do Pai Nosso. Ele está pedindo o pão, que é a prosperidade, alargar suas tendas, a sua terra. Ele está pedindo a paz, ele está pedindo a mão do Senhor sobre ele, a bênção, e assim vai. Então ele está com a oração assim, diante do altar do Senhor. Como naquela época em Apocalipse, nós temos duas etapas. A nossa oração. A primeira era através dos incensos queimados, Moisés, ele fez um altar para que fosse queimado incensos, Então, ele recebia a orientação do Senhor. Davi também fez. Salomão, ele buscou, pediu a Deus sabedoria, e ele deu. Você sabia que até hoje, no mundo inteiro, a maior festa que foi dada a Deus, foi Salomão que fez? Há quanto tempo? Há quanto tempo nós não fazemos uma festa como Salomão fez para Deus? Levantar um altar, queimar incenso, queimou tantos bois, tantos carneiros, tantos animais, que não tinha como jogar fora, não tinha como queimar. Então o Senhor mandou assar para que aquele povo comesse, porque tinha muita gente. Então não teve um altar levantado como Salomão levantou. E nós, o que nós temos feito? Que altar que nós temos levantado para Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, Que altar você tem levantado? O que você tem feito diante desse Deus maravilhoso? Naqueles tempos, era por incenso. As orações dos santos, os antigos, no Antigo Testamento, era por incensos. Hoje, no Novo Testamento, nós somos salvos pela graça, pela fé e pelo amor que nós demonstrando a Jesus, reconhecendo a Jesus Cristo e pedindo. Qual é a nossa oração de hoje? Naquele tempo, já pensou você sendo... Vou fazer uma representação aqui. Eu estou ali com 2 carneirinhos, 2 pombas, para poder sacrificar.
Tem gente me olhando e falando: o pecado daquele ali está médio, ele tem 2 pombas e um carneirinho. Vai sacrificar ali, o pecado dele está grande. Vai outro ali, vai com boi, vai com carneiro, vai com pombas. Aquele lá está pesaroso no pecado. Deus acabou com isso. Deus não quer ver o seu pecado. A palavra de Deus diz que Ele não olha para o seu pecado, Ele olha para o seu coração, para o arrependimento, para estar no caminho correto, para que você ore como os homens de Deus orou, buscando aquilo que o Senhor quer que você busque. Hoje, lá em Apocalipse indica que Deus ouve a oração do seu povo. Lá no Salmo 65, dirige a Deus como: ó tu que ouves a oração, nosso Senhor ouve a oração do justo. Lá em Provérbios 15 ele fala: Ele ouve a oração do justo. Lá em Apocalipse 5:8, não são uma classe de elite, de pessoas mais santas que o resto. Eles não são mediadores das nossas orações, mas nós mesmos. Nós somos livres para orar e buscar o Pai, estar diante dEle, estar junto dEle, sem precisar de intermediador. Muitas vezes nós procuramos, sim, os pastores, que a igreja fala: se está doente, se está mal, se está com problema, procure os diáconos, procure o pastor, procure alguém que possa interceder por você, que muitas vezes eu já estive fraco. Tinha dia que eu falava assim: não, hoje eu não vou orar não, hoje eu não estou bem, eu não estou... Como se Deus tivesse culpa dos nossos problemas. Ele nem olha para os seus problemas, Ele olha para o seu coração, olha para você, Ele olha para a sua atitude, como você vai reagir. E Jabes reagiu. Ele reagiu: eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito ser cotado como um Zé Ninguém, como alguém que prejudicou alguém que não é nada. E a partir daí, ele se tornou o mais importante de seus irmãos. Ele foi o representante da sua família. Ele foi um escolhido por Deus, que Deus deu a ele tudo o que ele pediu, por causa do coração dele. Por causa do coração. Hoje, nos nossos tempos, como nós oramos? Como nós vemos a nossa oração? Como você vê a sua oração hoje? Hoje, nós buscamos, Senhor, buscamos ajuda. Aqui, orações pessoais de súplica são do tipo que a maioria das pessoas conhece, porque é o tipo que pedimos ajuda a Deus. Mas existem as orações também de maldição, que está lá no Salmo 55, quando Davi estava sendo amaldiçoado pelas pessoas por causa das guerras, por causa de Saul. Então ele pediu a Deus o livramento. Ele pediu que ele fosse abençoado. Ele pediu que essas maldições não recaíssem sobre ele. Ele também orou para que as maldições não recaíssem sobre o povo dele, mas que as maldições não recaíssem sobre dele, mas que ele estava na presença do Senhor, que o Senhor quisesse fazer algo que fizesse com ele. Então esse é o homem de Deus. Esse é o homem que assumiu tudo o que ele fazia ali, através da oração. Ele tinha um diálogo direto com o Pai, e tudo que ele queria, ele conseguia. O rei Ezequias também, ele orou, chegou diante de Deus e perguntou. O profeta falou para ele que ele ia morrer, e ele chorou, e entrou na presença do Pai.
E Deus multiplicou os dias dele, deu mais 15 anos ou mais de vida para ele, para que ele se organizasse a vida dele, a sua descendência, e visse até os netos, né? Visse a geração dele. Então Deus é um Deus ilimitado, que você pode chegar e pedir algo especial, que vai acontecer. Nosso Senhor ouve a oração do justo, está em Provérbios 15, que é uma forma de dizer que Ele ouve a oração dos santos, como está lá no Apocalipse 5:8. Não são a classe de elite das pessoas mais santas, o resto são mediadores de nossas orações. Eles não são hierarquia, somos todos um em Cristo. Em Apocalipse fala que nós somos um em Cristo. Você tem que recorrer ao Pai, e ali a palavra fala, o termo santo na Escritura implica igualdade. Igualdade. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Eu sou igual a você, você é igual a pastora, você é igual ao pastor, igual ao bispo, igual. Na hierarquia de Deus não existe. Todos somos iguais. A diferença é que alguém busca mais, alguém busca menos, alguém entende menos, alguém entende mais. Alguém busca mais a palavra do Senhor para entender, para receber o melhor de Deus. Muitas vezes nós não recebemos, a palavra diz que não recebemos, porque não sabemos pedir. Mas eu quero dizer para você, que pelas Escrituras, nós, por essa oração de Jabes, pelo Pai Nosso, pela Escritura aqui que fala que, aqui tem os homens de Deus que recebeu, quer ver? Ele recebeu de Deus algo especial, porque ele pediu. Das orações, foi Jacó, né? Vocês sabem que a história de Jacó, né? Passa até a novela, né? Jacó foi o usurpador, passou a ser Israel, né? Escolhido de Deus. Por quê? Porque ele orou, ele pediu a Deus, ele pediu perdão pelos atos dele, e que Deus mudasse o nome dele. Elias, por que Elias orou, o sol parou, né? Ele orou por doenças, ele orou por várias coisas, e Deus ouviu. Deus ouviu e atendeu. A Bíblia fala aqui em Apocalipse 5:8, que nós somos iguais perante Deus. Apesar que ele foi escolhido para direcionar, mas nós fomos escolhidos para ser salvo. Através da nossa fé, através da graça, porque o dia que essa porta da graça fechar, misericórdia, eu não quero nem estar aqui para ver o quanto choro e pranto que vai ter nessa terra, porque todos vão saber. Jó, todo mundo sabe o sofrimento de Jó, todo mundo sabe. E muitos condenam até a esposa dele, né, por falar algo, mas quando nós voltamos para o hebraico, a palavra não é amaldiçoar a Deus, mas sim amaldiçoar a doença que ele pegou e pedir a morte para Deus. E muitos, no hebraico, a tradução ela diferencia muito para o português. Então,
Jó, quando ele orou, falou com Deus, ele estava sofrendo, todo mundo acusando ele, até o dia que ele resolveu brigar com Deus, como Jacó brigou com Deus. Jó também brigou com Deus. Muitos falam, ele tem a paciência de Jó. Não tem não. Quando a paciência dele acabou, ele agarrou com Deus lá e foi brigar com Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Por isso nós temos que ter cuidado na nossa oração. Deus falou para ele, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu separei a divisa da areia com o mar? Onde você estava? O que você estava fazendo? Então, paciência de Jó é uma frase errada, é um contexto errado. Ele teve paciência até o dia que não aguentou mais. E nós somos humanos, tem hora que nós vamos aguentando até explodir. E ele explodiu com Deus. Ele chamou a atenção de Deus. Então, e Deus respondeu para ele, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando eu te criei sua família? Você está achando que eu não posso criar tudo de novo? Você não sabe que eu posso modificar a sua vida, te dar tudo, te dar filhos, te dar riqueza, te dar tudo novamente? Você não acha isso não? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Aí ele abaixou e se humilhou. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, mas não sabemos pedir. Jó foi um desses. Ele estava pedindo para sair daquele sofrimento, mas ele foi combater a Deus. Ele queimava incenso, fazia as coisas, fazia jejum para os seus filhos, para ele, para Deus, mas não reconhecia o Deus que ele prestava todas essas coisas. Você conhece o Deus que você serve? Eu sei que é um Deus infinitamente amoroso. Eu tiro por mim, porque eu não sou fácil não. Eu sou duro às vezes com as palavras, mas eu sei que Deus releva muitas coisas nossas. Ele quer saber do seu coração para com Ele. É o seu momento com Deus, é o seu particular com Deus. Isso que Ele quer saber. Quem mais? Ezequias, né? E Jabes. Eu coloquei aqui 5 pessoas que mais receberam bênçãos de Deus. E se eu for contar aqui muito mais, e desses aí não foi uma, nem duas, nem três. Davi então, era o homem segundo os olhos de Deus, mas sempre estava tropeçando. Nós tropeçamos, mas nós temos que voltar aqui, por exemplo de Jabes, para o exemplo de Jacó, exemplo de Elias, exemplo de Ezequias, e exemplo de Moisés, né? Moisés também perdeu muita coisa, sofreu muito, mas teve a vitória. Ele está lá em cima, está com Deus, está com o Senhor. Quem gostaria de estar com Deus? Não morrendo hoje, porque se morrer vai para Deus, né? Eu creio que cada um de vocês, nós vamos para o Senhor, pelo seio de Abraão. Mas ninguém quer morrer no momento. Ninguém quer. Se falar, quero arrumar minha casa primeiro, quero arrumar minhas coisas primeiro, né? Para poder partir. Lá em Apocalipse 5 fala o seguinte: a visão de João saía do trono do céu
quando o Cordeiro tomou o rolo do julgamento de Deus em sua própria mão, os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes estavam ali. E quando Deus tem algo especial para você, Ele faz o melhor. Muitas vezes nós queremos algo especial de Deus, mas não fazemos nada, não movemos o céu, a terra, não movemos. Você acha que Jabes não moveu o coração de Deus? Você acha que ele ficou parado esperando as coisas resolver? Por isso vocês estão fazendo campanha. É para isso, é para receber. Porque a palavra de Deus fala que um coração sem receber as bênçãos, eles se fecham. Muitas vezes nós batalhamos, mas a palavra de Deus fala que Ele vê o coração. E Ele vê a hora da bênção, a hora do preparo. Ele não deixa as coisas ficarem sem solução. Tem hora que a gente fala assim, o céu fechou. O céu fechou. Eu fui fazer um exame fiz dilatação da pupila, eu vou operar dos olhos. E eu estava lá observando, tinha um velhinho lá, aí ele estava com medo de fazer a cirurgia, a mulher falou assim, não, você não vai morrer não. Ele falou, eu não quero morrer, eu prefiro ficar sem enxergar, mas eu não quero morrer. O velho devia ter uns 90 anos por aí. E eu pergunto, quem quer morrer? E estava, os olhos dele já não estavam enxergando mais as coisas. E com medo da cirurgia, com medo de morrer. Irmãos, não tenha medo. O medo está lá em Marcos, né? Que fala que o medo gera pecado, e o pecado gera contradição com a palavra de Deus, gera algo que Deus não aceita. Então não devemos ter medo, devemos ter receio. Sim, devemos pedir sabedoria. Foi Davi que se fez de louco, né? Para não ser morto. Muitas vezes nós temos que nos disfarçar e Meu filho, uma vez, eu não era santo também não, quando era menino. Meu filho, toda vez que tinha problema no colégio, ele plantava e não saía do lugar. E todo mundo corria. Ele levava as pauladas de todo mundo. Aí um dia, eu ia no colégio. Era o outro mês, outra paulada. Eles queriam suspender. Mas o menino não fazia nada, ele só estava com a turma errada. E um dia eu falei para ele, meu filho, você está pensando que eu era santo? Eu estudei ali no colégio, como é que chamava o colégio ali? Minha mãe colocou eu num colégio dos riquinhos ali na rua 3, no centro, só tinha riquinho. Eu ganhava as bolinhas, as pilocas dele, tudo ganhava e quase fui suspenso por causa disso. Um dia, eu estudei no liceu também, mas tinha um outro, lá na rua 3, em frente ao Jockey. Hoje é colégio estadual, lá era um colégio particular dos riquinhos. E um dia, peraltice, alguém me desafiou a subir no muro e andar em cima do muro do colégio. E eu falei, eu vou, quem vai? Aí foi mais uns 4 atrás de mim. E vai eu equilibrando em cima do muro.
Quem eu vejo na frente? Diretora. Estava a diretora Bedel, daquela que batia com aquela palmatória, né? Que a mão chega por causa dos buraquinhos assim. Pula, todo mundo desce do muro. Todo mundo pulou para dentro, eu pulei para fora. Todo mundo foi suspenso, todo mundo levou palmatória na mão e eu fiquei do lado de fora. Esperei a aula acabar, fui lá dentro, peguei meus cadernos e fui embora. Foi algo sábio? Talvez sim. Mas eu nunca mais fiz. Porque eu levei alguém a ser penalizado. Mas por que me desafiaram? Quem me desafiou foi penalizado. Então Deus te guarda até nesse momento. Eu falava para o meu filho, se surgir algo desse acontecimento, seja o primeiro a sair do lar, seja o primeiro a correr, seja o primeiro a vazar. Quando o inimigo quiser te combater, seja o primeiro a falar para ele assim: você não tem poder sobre mim, não tem poder sobre a minha casa. Aqui a minha casa é do Senhor Jesus, a minha casa pertence a Deus, não pertence a você, você não tem poder sobre essa casa. Então muitas vezes nós temos que tomar essa decisão, tomar essa atitude, fazer algo que o Senhor escute, que balance a teu favor, que dê ordem aos anjos, que ele vai lá e rebenta com o inimigo. Quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de ver algo acontecendo e não estendemos a nossa mão, seja para o amigo, para o vizinho, na escola, no trabalho, na igreja. Na igreja, muitas vezes na igreja nós não queremos estender a mão para alguém, não queremos. Eu já tive esses problemas, mas o meu coração hoje está mudado. Nós precisamos mudar isso também. Negócio de ter resquício com alguém. Você já pensou que Deus ama ele como ama você? Da mesma forma, aqui a Bíblia fala lá em Apocalipse que nós somos hierarquicamente iguais com os santos daquela época. Hierarquicamente iguais. Então, por que às vezes nós temos restrições? Já pensou se Deus falasse para nós assim? Ei, meu filho, não vou te abençoar não, você tem restrição, né? Igual no Serasa, você tem restrição. Já pensou se Deus fosse Serasa? Você tem restrição quando aquele irmão, você falou daquele irmão, você desceu a lenha naquele outro irmão. Está lá no Serasa de Deus. Mas Ele perdoa, Ele releva quando você se humilha. Jabes se humilhou, Jabes entrou na presença do Senhor, ele mudou toda a circunstância, porque o coração dele falou mais alto com Deus. Ele eliminou, ele perdoou a mãe dele pelo resquício, ele perdoou os irmãos dele, porque todos os criticavam. Você já pensou uma pessoa numa família com, igual lá em casa, 5 homens, 2 mulheres. Você já pensou se um tem um resquício? Todos os outros criticam, porque são irmãos, mesmo gostando um dos outros, pega no pé. Você já pensou se Deus olhasse para nós dessa forma? Ele não olhou para Jabes dessa forma. Ele olhou para Jabes com amor, com carinho, porque ele se humilhou. Ele falou: Senhor,
tira de mim a dor, tira de mim a pobreza de espírito, tira de mim a pobreza financeira, porque os meus irmãos estão lá abençoados, e eu estou aqui embaixo, eu sou condenado. Jacó também, por causa ele foi amaldiçoado, mas Deus deu a primogenitura para ele, concedeu a ele, porque ele brigou por ela, mas de uma forma errada, sim, mas ele conseguiu, porque Deus viu o coração humilde dele. Jabes tinha um coração humilde. 1 Crônicas 4, 9 a 10 fala: Jabes se tornou o homem mais conhecido e honrado da sua família. Apesar de ter um nome indicava sofrimento, ele foi muito abençoado por Deus. Jabes orou a Deus pedindo a bênção de Deus, o aumento de suas terras, a presença de Deus em sua vida, proteção do mal, livramento da dor. Quem quer receber como Deus deu para Jabes, como Jabes recebeu? Vamos ficar de pé. Quem quer receber a bênção